nesta manhã para o Evangelho de João, no capítulo de número 15, este versículo de número 11 em particular. João, capítulo 15, versículo de número 11. Estas palavras tão bem conhecidas do Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Bem, queridos, isso é a respeito dos sentimentos e das afeições espirituais na vida do crente, cultivando e mantendo e desenvolvendo, isto é, aqueles sentimentos espirituais e afeições espirituais. Eu creio que esse é um tema singular, de grande importância, lidarmos com aquilo que na palavra de Deus nós aprendemos ser os grandes sentimentos que um crente experimenta nessa jornada, em sua comunhão com Deus, e discernir estes verdadeiros, sinceros, puros sentimentos e afeições espirituais de toda a palha do emocionalismo mundano e confuso que nós vemos em toda parte, entrando na igreja do Senhor através das portas do misticismo neopentecostal e tantas coisas. O que são esses sentimentos espirituais? O que são afeições espirituais? Bem, essa palavra do Senhor Jesus Cristo no versículo 11, a palavra gozo, ela resume aquilo que nós queremos dizer por sentimentos espirituais. Está aqui no versículo 14, 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo, sentimentos espirituais, afeições espirituais, sejam completos. Ele repete a mesma ideia, o mesmo ensino no capítulo 16, no versículo 24, onde ele diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, alegria, sentimentos espirituais se cumpram. E também, na mesma sequência do livro, no capítulo 17, versículo 13, espero que você esteja acompanhando comigo na palavra de Deus, no versículo de número 13. Mas agora vou para ti, Cristo orando ao Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Cristo Jesus, o Senhor, em muitas ocasiões, falando sobre essas coisas. Afeições espirituais, sentimentos espirituais, para que seja completo, na medida certa, inteiro. Bem, amigos, nós usaremos esse termo gozo espiritual como um sinônimo de todos esses sentimentos ou afeições espirituais nesta manhã. Bem, deixe-me tentar de início definir o que nós queremos dizer por sentimentos espirituais ou afeições espirituais. Quando nós falamos sobre sentimentos ou afeições espirituais, nós não estamos falando sobre sentir-se bem consigo mesmo, alguma coisa como esta. Sentimentos espirituais é o termo, ou afeições espirituais, não são questões de como eu me sinto comigo mesmo, se eu me sinto bem hoje, se eu me sinto alegre, tranquilo, em paz no ambiente em que eu me encontro, ou como a vida está seguindo para mim nos últimos anos, eu me sinto muito bem. Sentimentos espirituais não estão conectados ou ligados a coisas como essas. Muitas vezes, pessoas pensam que sentimentos ou afeições espirituais estão ligados a coisas que nós sentimos. Por exemplo, que sentimento espiritual seja o resultado de ouvir alguma música cristã ou gospel. E ali você põe seu CD e ouve, e tem um conteúdo cristão nessa melodia, nessa música, então você se sente muito bem, e se sente elevado pela instrumentalidade, pelas palavras. E isso é tudo muito bom, realmente, e é prazeroso fazer essas coisas de vez em quando, mas isso não são sentimentos espirituais. Essas coisas não são aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus como afeições espirituais. Sentimentos espirituais, meus irmãos, não são coisas pelas quais nós passamos emocionalmente ao longo da jornada da vida, no que se refere ao meu estado físico, ou de saúde, ou o ambiente familiar, ou entre amigos. Essas não são aquelas coisas que nós podemos classificar como sentimentos espirituais. Sentimentos espirituais ou realidades espirituais, o gozo e a alegria espiritual, bem, são realidades muito mais profundas do que essas afeições ou emoções que nós sentimos ao ouvir uma música cristã, ou estar, às vezes, entre amigos cristãos. E nós queremos considerar esse tema. Deixe-me tentar definir o que é um sentimento espiritual, uma afeição espiritual, tentando dizer primeiro o que não é. Isso vai tornar bem mais claro o ensino da palavra de Deus sobre sentimentos e afeições espirituais.
Sentimento espiritual não é algo que está apenas centrado em mim mesmo como pessoa. Deixa-me dar um bom exemplo. Aquilo que eu experimento ao longo da vida, as minhas experiências. Por exemplo, eu ouvi de um crente que deu um testemunho, estava compartilhando sobre um período de grandes dificuldades em sua vida. Muitas dificuldades físicas, materiais, familiares, saúde. E no meio de tudo isso, em várias ocasiões diferentes, quando havia oração, quando havia dependência do Senhor, Deus provia, Deus abençoava, Deus confortava. Isso é remarcável, isso é tremendo, isso é válido. E nós necessitamos de nossas necessidades supridas e da graça do Senhor nessas dificuldades pelas quais passamos. E Ele ouve, Ele responde orações. E sem dúvida, esse é um elemento, sim, válido da experiência cristã. Mas há muitas pessoas que tentam reduzir os sentimentos ou afeições espirituais a experiências como essas. Como eu estou indo na vida? Se eu não tenho tido enfermidades, ou desprazeres, ou decepções, e as coisas parecem estar indo muito bem, como Deus tem me abençoado, como as coisas acontecem comigo, como eu me sinto. Sim, é maravilhoso, isso é um grande privilégio na vida cristã. A maneira como o Senhor nos abençoa em muitas e muitas situações íntimas, materiais, exteriores também. E podemos orar e ter respostas do Senhor tão claras, tão diretas a orações específicas, a súplicas objetivas. Tudo isso é tremendo e tudo isso é parte da nossa jornada e da nossa comunhão com Deus. Mas sentimentos espirituais não são primariamente coisas centradas em mim mesmo como indivíduo. Não são apenas o alívio de uma dificuldade ou a gratidão por uma bênção em particular, uma oração por uma necessidade respondida. Isso é apenas parte da questão. Eu gostaria que os irmãos realmente estivessem atentos a isso, porque é muito importante nós discernirmos esses sentimentos espirituais. Sentimentos espirituais ou afeições espirituais, na verdade, são partes de um elemento muito mais amplo na vida cristã. Tudo isso que eu tenho mencionado até aqui como respostas de oração, bênçãos materiais, provisões da parte de Deus, são coisas que nos tornam mais agradecidos a Deus e nos trazem um senso de dívida, e isso ativa, então, os verdadeiros sentimentos espirituais e as verdadeiras afeições espirituais. Quando Deus responde uma oração, nos encaminha em uma situação prática específica e nós percebemos a mão de Deus, então isso nos leva à gratidão e ao gozo e à alegria. Então os sentimentos espirituais são ativados, são cultivados. Eu experimentei o Senhor em uma situação específica da minha vida e o seu agir, então isso deve me levar a parar e a conhecê-lo e a buscar e saber por que Ele respondeu essa oração em particular. E porque Ele me livrou dessa situação, ou não permitiu que eu fosse liberto dessa situação, mas que eu passasse através dela. Então, conhecer a vontade de Deus e me aproximar dEle, e conhecendo servi-lo, e essas coisas motivam e incendeiam, se eu posso assim dizer, aquilo que nós entendemos por sentimentos e afeições espirituais. Sentimentos espirituais, então, não é simplesmente uma questão de sentir-me bem no momento, quando eu ouço uma música evangélica, ou leio uma poesia evangélica, um hino. Também não é algo centrado apenas em mim mesmo, em minha própria pessoa, minha própria experiência. Essa é a primeira definição negativa do que são sentimentos espirituais. Segundo, sentimentos espirituais ou afeições espirituais não são também a fonte de nossa autoridade em questões de verdade. Espero que os irmãos estejam vendo as facetas. Sentimentos espirituais ou afeições não são a base e o fundamento de nossa autoridade em questões de verdades. E é muito importante mencionar isso, porque é aqui que está a confusão no meio evangélico em toda parte. Algumas pessoas pensam dessa maneira, talvez sem perceber, são guiados ao longo da vida, baseando suas escolhas e decisões sobre grandes questões, mesmo questões doutrinárias, em sentimentos ou em afeições, mais do que na verdade clara e objetiva revelada na palavra de Deus. Assim, sentimentos espirituais não constituem a base de nossa autoridade, porque, por exemplo, se eu me sinto seguro, tranquilo a respeito de algo,
E eu me sinto próximo do Senhor em minha comunhão semanal, adorando ao Senhor, andando na presença dEle. E talvez eu me sinta inspirado a adorá-lo continuamente, mais regularmente, em louvor, em adoração, em palavras, e a gratidão sincera dentro de mim. Isso não quer dizer, então, que aquilo que eu penso a respeito de uma determinada doutrina ou uma situação seja uma comunicação da parte de Deus pelos meus sentimentos de que eu estou certo quanto àquela doutrina ou de que eu estou certo quanto àquela decisão a ser tomada. Você percebe isso? Porque eu estou muito bem em minha comunhão com Deus hoje, e a alegria, e a paz, e a júbilo, e a gratidão. Isso não quer dizer que aquilo que eu pense a respeito de uma situação ou de uma grande decisão a ser tomada seja uma maneira que Deus esteja me comunicando comigo pelo sentimento que eu estou certo em ir nessa direção, ou que a maneira que eu creio ou pense sobre essa doutrina seja certa. Porque sentimentos ou afeição não está na base da nossa autoridade sobre a verdade ou sobre a decisão a ser tomada em uma situação em particular. O que nós sentimos, aquelas coisas pelas quais nós passamos emocionalmente, nossos sentimentos espirituais, não são a base de autenticação de nossos pensamentos sobre a verdade ou uma decisão a ser tomada. A base ou a autenticação não é o que nós sentimos, se nós sentimos bem em relação à doutrina, ou se nós nos sentimos não muito bem, constrangidos em relação à doutrina, ou se nós nos sentimos bem em relação a uma decisão a ser tomada, ou eu não me sinto muito bem em relação a uma decisão a ser tomada. Essa não é a base sobre a qual nós decidimos sobre a verdade ou uma decisão a ser tomada na vida. E isso é muito, muito, muito importante na vida cristã, porque é aqui onde a igreja desmorona, aqui onde há o colapso na vida individual de muitos crentes em sua jornada na vida, que decisões grandes são tomadas não segundo os critérios da condução divina, e de que a doutrina, ou aquilo que eu creio como verdade, na fé cristã, é mais baseado naquilo que eu sinto ou intuo ser plausível, correto, me sinto bem ou não. Assim, muitas pessoas desprezam verdades profundas e tremendas simplesmente porque elas parecem ir contra aquilo que eles sentem ser correto e verdadeiro. Então, queridos, sentimentos espirituais ou afeições não estão na base de autenticação do que é verdade, ainda embora nós possamos estar muito cheios de gratidão ao Senhor, e de louvor e de júbilo. Porque Deus não tem uma forma mística, isto é, de se comunicar conosco e determinar que algo é verdadeiro ou não por meio de sensações, intuições. Não é assim que Deus procede na palavra de Deus. Essa não é a maneira que nós vemos nos servos e servas de Deus em tomar-se decisões, em guiar-se pela verdade. Essa é a maneira do misticismo, do esoterismo, que de alguma maneira entrou nas igrejas, e assim as pessoas muitas vezes são guiadas por essa antena do sentimento, da intuição, da afeição. Bem, se eu estou muito bem na minha vida espiritual, então está muito correto que eu tome essa decisão, Deus está sorrindo sobre mim. Esse é um grande erro. Nem eu, nem você, nem qualquer crente irá receber da parte de Deus qualquer declaração de veracidade sobre uma doutrina, conduta, ideia ou decisão através de nossos sentimentos. E nós precisamos começar por aqui. Toda a verdade de Deus, queridos, sobre doutrina, sobre a conduta do povo de Deus, sobre costumes, etc., é medida, ou é mediada, melhor dizendo, a você, através e pela palavra de Deus, e por ela somente. Não por um sínodo de pastores, não por uma experiência catártica, de experiência religiosa, de música ou de sensação andando sozinho a visão. Não é dessa maneira que Deus revela a autoridade sobre verdade, sobre conduta, sobre postura na palavra de Deus. E esse é o caminho, sentimentos e afeições, de grandes erros no meio cristão e de más decisões tomadas na vida cristã. Bem, queridos, eu preciso começar com esse tom sério e grave, porque é muito importante nós atentarmos para isso. Sentimentos, por exemplo, terceiro lugar, também não são a base da condução divina na vida do crente em grandes áreas, em grandes e importantes decisões na vida. Não são os sentimentos que devem balizar, as afeições que devem balizar aquelas grandes decisões que nós tomamos na vida cristã. Bem, eu não lidarei com muito tempo nesse aspecto, mas
Direciono os irmãos para uma mensagem que está no site da Missão São Paulo sobre a condução divina, baseada no Salmo 25, onde nós aprendemos critérios para a condução naquelas grandes decisões a serem tomadas, aquelas grandes avenidas da vida que nós havemos de percorrer por muitos anos ou por toda a vida. Com quem eu devo me casar? Qual profissão seguir? Em que cidade local morar? Em que igreja local congregar e permanecer por toda a minha vida? Essas grandes avenidas da vida que nós havemos de jornar, Deus tem uma vontade específica para cada crente. Agora, sem entrar nos detalhes sobre os critérios para isso, sentimentos e afeições não são a base da condução divina nas grandes decisões a serem feitas. Deixe-me dar um bom exemplo. Eu ouvi sobre um certo homem, um professor universitário aposentado, que queria mudar-se de sua cidade e gastar o resto dos seus dias da aposentadoria em outro local. E ele viajava muito com a sua família em suas férias, é isso que a maioria de professores fazem, tentam se isolar em um lugar tranquilo, descansar. E certas regiões do Brasil gostava de visitar muito. E ele começou a pensar para onde ele iria mudar com sua família e gastar sua aposentadoria. E havia um pequeno lugar em particular, uma cidade serrana, muito verde, muito limpa, bem desenvolvida, que ele gostava muito de visitar. E ele foi atraído para aquele local, ele e sua mulher, um desejo de mudar para ali, construir uma casa ali. E quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele era atraído para aquele lugar, para aquela cidade. E ele concluiu que talvez esse fosse o lugar que Deus tinha para ele. E ele começou então a ver e a buscar certos sinais confirmatórios. Um número de coincidências foram acontecendo, um número de intuições foram acontecendo. Ele começou a imaginar que certos sentimentos e várias coincidências no caminho eram a maneira que Deus lhe estava conduzindo àquele local. E ele pôs então sua casa na cidade à venda, e incrivelmente essa casa foi vendida em uma semana. E baseado nisso ele estava certo que Deus estava confirmando essa grande decisão em sua vida. E essa era uma confirmação absoluta para ele dessa mudança. Agora, ele não conhecia nenhuma igreja na cidade para onde ele estava indo. Ele não sabia o que ele haveria de fazer para o Senhor para o resto da sua vida, ou qualquer coisa do tipo naquela cidade para onde ele estava indo com sua família. E ele veio conversar e mencionou sobre várias coisas que aconteceram, várias coincidências e coisas que ele sentia em relação ao lugar e possibilidades disso e daquilo. Então ele se mudou para aquele lugar. Mas ele não usou a mente no sentido bíblico da condução divina. E a ideia e a atração e o prazer de estar num lugar verde, maravilhoso, veio em primeiro lugar do que a condução divina. Ele, por exemplo, dentre os critérios de condução, ele não limpou o campo de visão para ver o que Deus estava lhe conduzindo, limpou o campo de visão daquelas coisas egocêntricas que influenciavam a decisão. Só para mim, será que havia alguma coisa ali nessa grande decisão que era só para ele? Claro, um lugar prazeroso, muito bom, verde, descansar, se isolar, próximo da cidade grande, etc. Ele não pesou os prós e os contras. Será que isso vai diminuir a minha instrumentalidade e utilidade no reino de Deus? Não se perguntou a respeito disso. Será que isso vai ser um grande déficit para a igreja local, de uma força de trabalho, de uma pessoa mais madura na fé para auxiliar no trabalho? Isso não foi levado em conta. E a igreja foi afetada tremendamente. Não buscou conselhos espirituais nessa questão. Nada do tipo. Apenas sentimentos, apenas intuições. Mas, queridos, sentimentos e intuições são a última coisa a ser colocada na busca por direção espiritual. Depois que você já passou por todos os estágios bíblicos de buscar a direção de Deus quanto àquela avenida, casamento, trabalho, família, igreja local, há princípios da palavra de Deus para cada uma delas, e você já orou, e já pesou os prós e os contras, e já limpou o campo de visão de coisas que estão influenciando no ego, seja para o conforto, para o ganho, para o que quer que seja nessa profissão, etc. E então você já fez tudo isso, talvez o Senhor te confirme pelos sentimentos, te dando uma certa certeza de paz, ou de constrangimento que talvez, embora você fez tudo certo, não seja o lugar, há perigo ali. Então isso vem por último. Mas esse senhor em particular e sua esposa, tudo era uma questão de intuição, desejo, tudo começava por ali. E cada um de nós, creio eu, temos muitas vezes agido assim em grandes decisões. Mas, amigos, eu digo isso.
para mostrar que sentimentos espirituais não são o canal de autoridade para nós, seja em doutrinas, seja na condução divina, seja em grandes decisões a serem tomadas. Bem, nós começamos por aí definindo o que não são sentimentos espirituais e o que eles não fazem ou não devem ser buscados dessa maneira. Agora, como lidarmos então com sentimentos espirituais? Como mantê-los? Quais são eles? Como cultivá-los? Eles são tão necessários em nossa vida cristã. Eu quero te dar nessa manhã pelo menos 8 elementos que comprazem esses sentimentos ou afeições espirituais. E o primeiro deles, que nós encontramos em Lucas capítulo 10, 20, é uma certeza e uma grande segurança de nossa salvação pessoal. Esse é um grande componente bíblico dos sentimentos espirituais. Um grande sentimento espiritual é a certeza e segurança de salvação. Você percebe a diferença disso com emoções, com ouvir uma música evangélica? Um grande sentimento espiritual bíblico é a certeza e segurança de nossa salvação. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Oh, saber que você tem uma nova natureza, está certo e seguro que você passou da morte para a vida, que Deus operou em tua vida e te deu uma resposta de paz ao teu clamor de arrependimento, e que teu nome está escrito no livro da vida, que teus pecados foram perdoados, que você está seguro no Senhor. Esse é um grande componente da alegria e do gozo espiritual. Certeza íntima de que eu já passei da morte para a vida. Adorar o Senhor e servi-lo na certeza de que Ele me amou e me transformou e me salvou e me deu um novo caráter. Esse é um imenso componente das afeições espirituais, dos sentimentos espirituais. Saber e conhecer, está certo, que fui amado por Deus e transformado e salvo, e que nada pode me separar do seu amor. Será que é algo tão tremendo quanto esse sentimento, essa afeição espiritual? Bem, esse é um dos primeiros, um dos elementos daquilo que nós chamamos de sentimentos ou afeições espirituais. O segundo deles é uma percepção e uma apreciação de Cristo e do seu amor. Ter essa percepção de Cristo, ter essa apreciação do amor de Cristo por nós, é um grande sentimento espiritual. Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo de número 19. Efésios 3, 19. Essas palavras, esses sentimentos de Paulo: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Veja 1 João também, capítulo 4, 19. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é uma apreciação do amor de Cristo por nós. Refletir neste amor. Quem é Jesus Cristo? Porque Ele me amou dessa maneira, por mim, individualmente, me conhecendo por nome, vindo a esse mundo buscar um pecador como eu, na eternidade passada, sabendo todos os meus dias, naquela cruz de dor e agonia, levando em sua mente a minha pessoa e morrendo particularmente por mim. Que amor tão grande, que amor tão pessoal. Oh, queridos, é maravilhoso pensar sobre o amor do Senhor Jesus Cristo, e esse é um elemento, um dos grandes sentimentos e afeições espirituais. Isso traz um senso de dívida, isso nos faz amá-lo mais. Pare, contemple essas coisas, pense com seriedade sobre isso. Eu entendo que Deus possa ter misericórdia de mim, um pobre, miserável pecador. Eu entendo que Deus possa sentir pena de pessoas, mas que Deus tenha afeição por pessoas. Ele tem afeição por você e por mim. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. O amor de Cristo Jesus, afeição verdadeira, pessoal, não por pessoas teoreticamente chamadas humanidade, mas por cada indivíduo, por nome e situação, nos conhecendo pessoalmente e se relacionando com nós de uma maneira pessoal.
e olhando, intercedendo por nós, por ela, por nome, por ele, por nome, em cada situação. O amor de Cristo Jesus, pensar sobre isso, refletir sobre isso, é um grande componente do verdadeiro sentimento espiritual que deve ser cultivado a cada dia de nossa jornada. Amor por Jesus é tremendo. Há também um terceiro componente, um terceiro sentimento espiritual, melhor dizer, componente dessas afeições espirituais, que é a gratidão, queridos. Gratidão é um profundo sentimento. Abra comigo em Colossenses 3,17. Colossenses 3,17, essas palavras de Paulo. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Gratidão é realmente uma virtude tão negligenciada, tão esquecida em nosso meio evangélico hoje, não é? Um meio hedonista, um meio de pessoas que estão por aí em busca. Qual é a minha bênção? Qual é o meu privilégio? Qual é a minha dádiva? O que é que eu tenho como filho de Deus? Gratidão é uma virtude tão esquecida. Mas gratidão é um componente da nossa alegria, do nosso gozo espiritual. Gratidão em adoração e louvor. Gratidão na casa de Deus, cantando ao Senhor, tomando o seu nome de fato, com sinceridade, sem timidez na presença do Senhor, trazendo as nossas orações. Gratidão em casa, em louvor, privadamente. Tudo isso produz esse grande sentimento de gratidão dirigido ao nosso Deus. Pense sobre isso. Certeza de salvação e segurança. Uma percepção pessoal do amor pessoal de Cristo. Então, grande gratidão fluindo dentro de nós por palavras, por orações, por atos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, a nossa atitude. E há mais um ainda, antecipação. Antecipação também é algo muito negligenciado entre o povo de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Essas palavras de Hebreus: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Antecipação, não somente de bênçãos futuras, ou da condução divina, ou de força e vigor, ou da resposta para aquela oração em particular, ou de instrumentalidade, mas antecipação do céu, antecipação da glória. Será que nós temos vivido de fato como pessoas que são peregrinas nesse mundo? Crentes são como pessoas sentadas num ponto de ônibus, esperando aquele ônibus. Você não faz morada ali, tenda ali. Antecipação, meu Salvador está voltando. Logo esse corpo envelhecendo, cheio de dor, cheio de coisas, será deixado e trocado por um muito melhor. E não haverá mais pecado, nem mesmo tentação para o pecado. Na presença do Senhor, o céu, a glória, uma cidade permanente com fundamentos, um estado tão melhor e tão mais elevado. Esse é um grande sentimento espiritual. Um sentimento de antecipação do céu, da glória eterna. Será que nós estamos tão demasiadamente preocupados com essa vida e com o prover para essa vida e de cercar o nosso ninho, o nosso lar e de melhorar isso e aquilo o tempo todo, continuamente, que nós não paramos para refletir no nosso destino eterno e para onde nós estamos seguindo? Ou se nós não fazemos essas coisas, de que maneira esse grande sentimento será ativado e cultivado dentro de nós? Será que nós temos esquecido que Cristo não veio a este mundo para trazer paz ao mundo, mas para redimir um povo para si mesmo e assim levá-lo para o céu, para onde nós habitaremos para sempre com Ele? A nossa preocupação em reformar esse mundo. Queridos, nós temos um dever, sim, como cidadãos, mas somos passageiros. E o nosso perfume, luz e sal é a melhor coisa a ser compartilhado em toda parte, conforme nós tentamos auxiliar as pessoas também. A antecipação é um grande elemento da nossa alegria, do nosso gozo espiritual. Cristo está voltando, nós estamos no final, certamente o meu Salvador se manifestará, logo eu o verei, logo eu estarei com Ele. Essa condição tão provisória, essas esferas sociais provisórias em que eu me encontro agora, lidando com essa vida passageira, então com Cristo. Então, para sempre com Ele. Que sentimentos tremendos são elevados ao pensarmos sobre o Senhor e anteciparmos a sua vinda, a terra, nossos corpos temporários, tantos desafios, tantas lutas. Então o céu, então o lar, então para sempre com o Senhor.
A glória é o destino eterno de cada crente em Jesus Cristo. Antecipe isso a cada dia. Pense sobre isso. Volte os teus pensamentos ao longo das horas do dia para as coisas eternas. Coloque em perspectiva diante de você. Antecipe. Isso haverá de cultivar e elevar esses grandes sentimentos. Mas ainda mais um, quinto. Paz. Nós lemos sobre isso em Isaías capítulo 26. Paz. Um grande sentimento espiritual. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É um grande sentimento espiritual que você agora aprendeu a confiar no Senhor Jesus Cristo. Em qualquer situação, saber que Ele conhece essa situação. Em qualquer dificuldade, com certeza no íntimo, está seguro de que o teu Senhor vê pelo que você está passando e que os seus olhos estão abertos e que você pode seguir por qualquer situação ou eventualidade, sabendo que Ele não foi lidar com outro assunto e te esqueceu. Isso gera grande paz, grande segurança. Isso é o que nós precisamos, não é? Não estar agitados, demasiadamente preocupados com tantas coisas, mas homens e mulheres ativos, em busca de glorificar o nosso Senhor em todas as coisas, conforme Ele provê para as necessidades passageiras desta vida. Cada um de nós, queridos, temos dificuldades reais nesta vida. Cada um de nós temos desafios reais, e às vezes desafios muito pesados e muito grandes, e por grande tempo. Embora você se encontre passando por alguns desses, talvez seja difícil de compreender ainda qual o propósito por trás dessa situação e dessa dificuldade. Bem, você traz essas provações diante do Senhor. E em todas essas questões você depende, confia nele. E você sabe por experiências passadas e pela declaração da palavra de Deus que Ele vê isso, que Ele sabe a medida do desafio, do treinamento que Ele tem para cada um de nós. E que Ele usará as circunstâncias para a tua bênção, para o teu progresso espiritual. E que atestes na vida cristã. Então você está persuadido que o que quer que aconteça jamais será contra a vontade de teu Pai Celestial. E sempre será para o teu benefício. E isso te traz como que uma âncora chamada paz. Paz é um grande sentimento espiritual. Será que nós temos estragado este sentimento, nos entregue a tantas preocupações demasiadas e assim colocado de lado as coisas mais importantes, a comunhão com o Senhor, comunhão entre irmãos, o reino de Cristo, a casa do Senhor, o dia do Senhor, e a paz se vai. Queridos, cultive este sentimento. Prime por ele, uma âncora que nos conduz através da semana e dos dias. Paz, pela certeza da presença do Senhor, da sua provisão em cada circunstância. Diga isso a Ele, afirme isso diante do Senhor. No meio de cada nova circunstância, o Senhor é comigo, não me deixará. Ele me salvou um dia, não me abandonará no final. A boa obra que Ele iniciou em mim, Ele completará. Afirme estas coisas diante do Senhor em oração e permita que essa âncora então caia. A paz do Senhor em nossos corações. E há um também, o sexto, um grande elemento do sentimento espiritual é o entusiasmo. Talvez alguns achem estranho falar sobre isso, mas esse é um sentimento espiritual legítimo que deve ser cultivado. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nós temos algo sobre isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, entusiasmo, como ao Senhor e não aos homens. Entusiasmo na palavra, entusiasmo nas coisas que você realiza para o Senhor, prazer em estudar a palavra, entusiasmo em estar na casa do Senhor e na obra do Senhor, se maravilhar destas coisas e do privilégio de ter aqui neste mundo uma igreja, uma colônia do céu na terra, irmãos e irmãs em Cristo. Podemos bater em porta, e podemos lidar com coisas eternas e gloriosas referente ao reino de Deus. Se você fosse chamado para uma comissão do governo, junto à presidência, que honra, que coisa tremenda, estar neste mundo e poder servir ao Senhor Jesus. Lidar com as coisas mais importantes da alma, lidar com pessoas, o que é mais importante, a alma, alcançar vidas, estar entre o povo de Deus com quem nós haveremos de estar juntos para sempre no céu. Essas coisas devem causar grande entusiasmo em nós.
estar envolvido, ser instrumental, ser um canal de bênção para as vidas, me colocar também junto com o povo de Deus em toda boa obra. Ó querido, ser frio, ser indiferente, louvar ao Senhor de lábios, sempre moroso quanto às coisas do Senhor, sempre indisciplinado, semana após semana cansado na presença do Senhor, nunca envolvida. Quão horrível são essas coisas, como isso mata o entusiasmo, este grande sentimento espiritual, e como nós precisamos, não é? Que sejamos realmente entusiasmados pelas coisas que realmente agradam ao Senhor. E que isso nos mova sempre, sempre, e aumente os nossos sentimentos e complete todos esses sentimentos também. E há mais um ainda, eu corro para o 7º agora, zelo. Tremendo sentimento espiritual, zelo. Tito, capítulo 2, versículo 14. Há algo sobre o zelo aqui. Tito 2, 14, essas palavras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Está aí, zelo pelas coisas de Deus. Zelo por uma consciência sem mácula e sem mancha semanalmente. Por não pecar contra Deus e seguir em frente assim. Zelo pelo nome de meu Salvador. Zelo pelo nome da igreja que eu represento. Ver a obra do Senhor prosperar e zelar por isso, para que as coisas não desmoronem, para que não seja um peso e um fardo sobre o ombro de um, e eu não estou ali para ajudar. Zelo para que as coisas sigam em frente, zelo por atividades espirituais e por tudo que eu faço. É necessário grande zelo espiritual. Oh, queridos zelos, manter o zelo, manter esse entusiasmo, isso traz grandes bênçãos, benefícios, e esse gozo e essa alegria espiritual aumentada dentro de nós. Ainda mais um. Em 8º lugar, deixa-me mencionar isto. Um outro grande componente das afeições espirituais é uma consciência desperta, uma consciência acordada. Porque é uma consciência desperta, uma consciência acordada que mantém o barco da vida espiritual no seu curso. Bem, não é o mais desfrutável, devo dizer, de todos os sentimentos espirituais, uma consciência desperta. Mas esse é um componente que salvaguarda todos os demais sentimentos e afeições espirituais, uma consciência desperta, uma consciência viva, e sentir realmente quando nós decepcionamos o Senhor, e sentir realmente quando nós pecamos contra Ele, e quando nós falamos o que não deveríamos entre os irmãos, e quando nós negligenciamos a adoração, e quando nós falhamos nos votos que fizemos diante do Senhor para amá-lo e honrá-lo e representá-lo. Ter uma consciência desperta, viva, é de grande importância para os demais sentimentos. Nunca, jamais empurrar para o lado as instigações do Espírito Santo na consciência quanto à minha falha, o meu pecado, mas imediatamente confessar ao Senhor e colocar as coisas de volta no trilho. Uma consciência desperta, uma consciência acordada é fundamental para todos esses sentimentos espirituais. Bem, deixa-me resumir aqui. Sentimentos ou afeições espirituais não é apenas uma questão de sentir-se bem comigo mesmo, ouvindo uma música, ou estando no meio de pessoas, que é muito bom, que é maravilhoso. Não é algo centrado apenas em mim mesmo, na minha pessoa, na minha experiência, e não é algo sobre o qual nós baseamos as nossas grandes decisões, apenas sentimentos. 8 componentes, pelo menos, desses sentimentos espirituais: certeza e segurança de salvação, percepção e apreciação do amor de Cristo por nós, gratidão contínua por todas as coisas, sempre dando graças ao Senhor. Não apenas pensando em dar graças, mas verbalizando isso em oração, em louvor ao Senhor por cada bênção no caminho, em casa, no trânsito, no ônibus, sempre louvando, sempre agradecendo, de maneira sincera, de maneira específica por isso, e por isso também, e por essa disciplina, e por ter tirado isso da minha vida, e por ter me corrigido assim, Senhor, e por ter me livrado desse problema, e por ter adicionado isso, e me trazido a esse local, e me feito ver essas coisas, sempre de maneira específica, sempre dando graças ao Senhor. Então, antecipação da glória eterna, o Senhor Jesus às portas, aquele grande dia, aquele imenso som
como de trombeta, milhões e milhões e milhões de anjos e toda a igreja do passado reunido, vindo na glória no céu e nós subindo à presença do Senhor. Quão logo será essa realidade? Oh, todos os Facebooks e redes sociais se tornam tão pequenos diante da contemplação dessas coisas, não é, queridos? Gaste tempo com essas coisas. Gaste tempo com pensamentos de antecipação, entusiasmo pela obra do Senhor, não apenas por frases maravilhosas de pregadores na internet, entusiasmo por estar na casa do Senhor e louvar ao Senhor e falar de Cristo Jesus, zelo por tudo que é feito para não deixar as coisas desmoronar e o peso sobre o ombro de uma pessoa somente, atento à minha responsabilidade, atento ao nome de Cristo ao longo da semana, zelo por minha devoção pessoal, zelo por um período de oração, pela leitura da palavra de Deus, continuamente zelo como quem zela por um jardim para vê-lo belo, crescendo, livre de pragas, uma consciência desperta. Eu errei contra o Senhor dessa maneira, eu me permiti ser levado novamente por isso, por essa atitude egoísta, por essa atitude fria entre os irmãos. Houve oportunidades e eu me fechei, não falei de Cristo e negligenciei o Evangelho. Ou eu pequei em me elevar dessa maneira e permiti que meu orgulho, isso e aquilo, novamente tenha falado. E a velha natureza tomado lugar. Senhor, me perdoa. Senhor, me transforma agora. Eu vou fazer o meu melhor para ser mais como Cristo Jesus, independente do que pensem sobre mim nesse mundo. Zelo, consciência desperta. Bem, volte comigo ainda por alguns minutos ao nosso texto inicial em João, capítulo 15, porque é algo muito importante aqui também. João capítulo 15, versículo 11, poucos minutos que nós temos ainda. Essas palavras do versículo 11: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo, observe agora, seja completo. A vontade de Cristo, nosso Senhor, é que esses sentimentos e afeições espirituais, o nosso gozo, seja inteiro, sem faltar nenhuma parte, seja completo. Não parcial, não apenas alguns desses 8 elementos, 2 ou 3 ou 4 deles presentes, não é bom, não é suficiente. A vontade de Cristo é que você experimente continuamente todo o escopo desses sentimentos e afeições espirituais tão tremendas. Todas essas coisas que nós temos lidado até aqui. Bem, mas há uma condição aqui para nós vermos esses componentes da alegria espiritual, do gozo espiritual em nós. Veja o versículo 4. Desse capítulo 15. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Queridos, esses frutos ou sentimentos espirituais são resultado da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E essa é a condição aqui. Esse texto é sobre condições que devem ser cumpridas, seguidas, para que o gozo e a alegria espiritual em seu escopo completo esteja sempre presente em nossas vidas. Ele diz: estai em mim, continue em comunhão comigo, permaneça em comunhão comigo. Cristo está dizendo: permaneça ao longo das horas do dia com teus pensamentos em mim, em honrar o meu nome, em meditar na minha palavra, em dirigir adoração e louvor a mim, em se preocupar com o meu corpo, que é a igreja. Permaneça em mim, continue em mim. Assim, fé e confiança é mencionado em relação aos sentimentos espirituais. Veja o versículo 11: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Dito o quê? Permaneçam em mim. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então aqui os sentimentos como esses frutos maduros, completos e maravilhosos. Será que não é isso que nós desejamos a cada dia? Uma vida plena em Cristo, algo novo a cada dia, alegria, certeza, paz, antecipação, gozo. Permanecei em mim. Os frutos vêm conforme nós permanecemos na árvore. Essa é a ideia da ilustração. Tenho-vos dito isto, estas coisas, estas condições, o dever de permanecer em comunhão comigo. A fé e a confiança no Senhor, então, é aqui a condição absoluta para nós sentirmos esses sentimentos corretos. Segurança, antecipação de paz e todo o escopo dessas bênçãos. Veja o versículo 10 também.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O que isso quer dizer? Ele permanece no gozo do Pai. Cristo estava sempre na antecipação, no gozo, na alegria do Pai. E assim também com cada um de nós, permanecendo nele. Fé e confiança no Senhor primeiro, queridos. Sempre em primeiro lugar. Então, preocupação por santificação, preocupação por estar sempre limpo desse mundo como igreja e como crentes. E assim, essas são as condições para nós experimentarmos esses grandes sentimentos espirituais continuamente. Continuidade no Senhor, santificação do mundo e do pecado. Mas há mais uma condição aqui no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Veja, que está implícito aqui um grande zelo prático, real, por produzir frutos. Frutos no reino do Senhor. Frutos na obra do Senhor. E o versículo 16 continua: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei ou nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. É sobre o dever de sermos sempre discípulos em Jesus Cristo. Nós não podemos nos desligar desse dever ao longo da semana. Bom, eu sou discípulo de Cristo no domingo, mas ao longo da semana eu cuido de meus negócios. É impossível experimentarmos gozo e verdadeira alegria se nós não buscarmos sempre, continuamente, ser discípulo de Cristo Jesus. Quando você se levanta pela manhã como um crente em Jesus Cristo, diga assim mesmo: o meu status é de um filho de Deus, uma filha de Deus, o meu dever é de um discípulo. Nessa esfera provisória do meu trabalho, do casamento, da família, eu sou um discípulo de Cristo Jesus e vou representá-lo como funcionário, como patrão, como marido, como esposa, primeiramente, salvo pela graça de Deus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo 11 é tão maravilhoso: tenho-vos dito isto, estas coisas, essas condições, fé, confiança no Senhor, preocupação por santidade, zelo no serviço do Senhor, para que o meu gozo permaneça em vós. Você percebe as condições? Permanência no Senhor, fé na palavra, uma grande busca, um grande esforço por santificação, um grande zelo por frutos e ser discípulo de Cristo. Então, alegria, certeza, segurança, antecipação, paz, dádivas do Senhor a cada dia. São condições, queridos, condições muito importantes se nós desejamos sempre experimentar essa plenitude da vida cristã nos sentimentos espirituais, nas afeições espirituais. A fé, ela confia no Senhor, tem uma preocupação por santificação, tem um zelo pelo reino e o nome de Cristo em cada esfera social. Então o gozo de Cristo em nós. Agora, suponha o seguinte: suponha que alguém tenha confiança, tenha fé no Senhor, está preocupada com a sua santificação pessoal, de fato, mas essa pessoa não possui absolutamente nenhuma intenção de servir ao Senhor em qualquer forma. Tudo é uma questão pessoal, de como eu sinto, de como eu adoro, de como eu sirvo. E essa pessoa não tem parte alguma em reunir almas sob o som do Evangelho, de bater nas portas, de testemunhar de Cristo, de distribuir literatura, e de estar envolvido nessas coisas, e de obras dignas em nome de Cristo, que traga glória a Ele. E não somente para si mesmo, essa pessoa tem grande zelo, busca por santificação, é um discípulo de Cristo. Suponha que esse seja o caso, então. Bem, então não há como o teu gozo e a tua alegria ser completos. É impossível. Você não parece ter um objetivo central na vida, uma dedicação central a Cristo e ao seu serviço. Este é um componente que talvez esteja faltando, porque sentimentos espirituais, afeições, não são algo simplesmente centrado em mim mesmo, em minhas experiências. O desejo de Cristo para você e para mim é que o teu gozo seja completo. É o desejo de Cristo que você esteja sempre em paz, em certeza, em antecipação, em gozo, em alegria espiritual, em uma medida completa. Mas se eu não estou envolvido nas coisas referentes a Ele,
E se eu não tenho nenhuma intenção de me envolver nestas coisas, eu não experimentarei a alegria completa, nem certeza completa de minha salvação. Porque há tantas e tantas pessoas em igrejas padecendo dúvida sobre certeza de salvação. E talvez porque não estejam fazendo nada para Cristo. Tudo uma questão de aprender teologia e voltar para casa. Mas quando você está servindo a Cristo de fato e orando por pessoas e alcançando pessoas e reunindo as crianças e ensinando, envolvindo, e você ora ao Senhor por isso e Ele te responde, então você sabe que Ele está contigo, que Ele te santificou como um vaso para a glória dEle. E na obra e no serviço, no envolvimento, a tua certeza de salvação é tão muito mais aumentada. Mas Senhor, eu estou tímido disso, e você vai apesar da timidez. Ele te abençoa, Ele te fortalece. E você sabe que Ele está contigo e a tua certeza aumenta. E a tua alegria, e a tua paz, e a tua gratidão, e a tua antecipação, e o teu envolvimento cada vez mais. Veja esse versículo 24 do capítulo 16 de João ainda. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, seja completo. Bem, isso obviamente a respeito de oração. O gozo virá como resposta à oração. E o exemplo foi este que eu acabei de dar. Você está servindo ao Senhor e você pede ao Senhor da obra e da igreja da Seara algo. Você pede, então Ele te dá. Senhor, me ajuda a alcançar almas. E Ele te dá. Senhor, me dá uma oportunidade, 2, 3 ao longo da semana. E Ele te dá. E sabe o que acontece? Ele ouviu minha oração. E o teu gozo é completo. E a tua alegria é completa. Oh, quão cruel e quão triste, quão patético é quando o movimento da teologia da prosperidade pega esse versículo e diz: pode pedir uma Ferrari ao Senhor e você vai ser muito alegre, teu gozo é completo. Que loucura quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Pedir, queridos, na obra do Senhor, e você experimenta a instrumentalidade e o teu gozo é completo e a tua alegria é certa. Veja o versículo 22 ainda. Versículo 20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui o exemplo da mulher, quando está para dar à luz, sente-se triste porque é chegada a sua hora apreensiva, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E o versículo 22, assim também, como nessa analogia, nessa metáfora, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Tremendas palavras. Qual a ideia aqui? O gozo de ver a Cristo. Aqueles discípulos, eles haveriam de ver o Senhor Jesus Cristo novamente. Ele seria tomado, crucificado, eles ficariam perplexos, tristes, cabisbaixos, mas então Ele ressuscitaria novamente. E eles o veriam novamente. Então, quando Ele subiu ao céu, eles continuaram a vê-lo subindo ao céu com seus próprios olhos. E nós hoje continuamos a ver a Cristo com os olhos da fé. E saber que Ele está conosco. E em nossa vida diária, em nosso serviço para Ele, nosso desejo de honrá-lo em todas as coisas, e nós experimentamos da sua comunhão pessoal e da sua presença pessoal pela fé em oração, nós o vemos com os olhos da fé a cada dia, e Ele nos ouve, e nós ouvimos a sua palavra, e assim nós temos comunhão real e concreta com o Senhor Jesus Cristo. Ver a Cristo é isso, ter comunhão com Ele. Você vê Jesus Cristo diariamente. Você tem um encontro marcado com Ele diariamente. Você o vê, o visita, assim por dizer, com os olhos da fé. Valoriza a comunhão com o teu Senhor. Abrir a tua palavra, a palavra de Cristo, e ouvir a voz dEle na palavra, e dirigir a Ele louvor, e amor, e gratidão. É vê-lo a cada dia, e se encontrar com Ele a cada dia, e levar, ler o Evangelho de tempos em tempos, queridos. O Evangelho sobre Cristo Jesus. Faça esse exercício, ali está o Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas acontecendo, a multidão, as pessoas, os fariseus. Coloque sua parte um pouco, foque a luz, o holofote sobre a pessoa de Cristo. Veja o comportamento de Cristo, veja a sua postura, veja a sua bondade, as suas palavras. Veja Cristo, se admire dEle. Apresente a tua admiração diante do Senhor, o teu amor. Leia os evangelhos de tempos em tempos, focando no Senhor Jesus Cristo.
Ver a Cristo dessa maneira é uma causa de profunda alegria, não é? De grandes sentimentos espirituais. Outro fator está aqui no capítulo 17, no versículo 13. Ouça o que Cristo diz: mas agora vou para ti, ó Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e aqui ele segue dizendo que o mundo rejeitou os seus discípulos. Ele pede que o Pai não tire os discípulos do mundo, mas livre-os do mal neste mundo. Então, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tens me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo realmente orou essa oração. Isso não foi uma encenação teatral de Cristo no meio dos discípulos, não, ele estava orando de fato ao Pai. E como todas as orações de Cristo, essa também foi respondida com a vinda do Espírito Santo, e agora nós somos um em Cristo. Seja na China, no Brasil, na Alemanha, em qualquer parte, quando você encontra um crente genuíno e consegue ter uns minutos de conversa, logo você percebe que esse é um crente de fato. Assim nós somos um, nós não precisamos de convenções e sínodos para essas coisas. Cristo não estava fingindo ao orar, ele estava orando, e ele fala sobre isso, sobre esta união. Mas por que ele falou isso publicamente? Todas as orações, ou melhor, toda a vontade de Cristo já foi conhecida desde a eternidade pelo Pai, pela Santa Trindade. Mas ele precisou fazer isso agora publicamente, para que os discípulos ouvissem e ficasse claro na mente de toda a igreja esse tipo de coisa, que seus discípulos, esse é o teor dessa oração, que seus discípulos fossem diferentes do mundo. O mundo os rejeitou, eu os enviei ao mundo, não os tire do mundo. Esse é o teor dessa oração. E é por isso que ele a fez publicamente, para que a sua igreja soubesse e ficasse claro para cada um de nós que a igreja de Cristo deve ser diferente do mundo, para que todos tivessem sempre em mente a diferença clara que deve existir entre os filhos de Deus e aqueles que são deste mundo e os que amam este mundo. A separação do mundo pela igreja, a separação do mundo e do estilo mundano do crente. Bem, é incrível pensar nesse texto, não é? É incrível pensar que neste exato momento em que nós estamos considerando essas coisas aqui, em igrejas outras, a adoração de Deus ali está sendo conduzido com música mundana, e estilos de vestir-se e de agir mundano, e melodias mundanas, e performance mundanas, e tudo aquilo que é sensual, corporal, físico, é trazido diante do povo de Deus, e pessoas estão fazendo exatamente aquilo a respeito do qual Cristo orou para que seu povo fosse preservado do mundo. Não é tremendo pensar sobre isso? Que esteja lá dentro da igreja, aquilo pelo qual Cristo orou que seu povo fosse preservado do mundo, para que sempre houvesse uma imensa, óbvia, clara, visível diferença entre aquilo que é intrinsecamente do mundo e aquilo que é igreja. Mas hoje você não vê essa diferença. Você entra em uma igreja e talvez você imagine que esteja entrando em uma boate, ou em um bar, ou uma recepção social, ou qualquer coisa do tipo. A linha divisória entre o santo e o profano se tornou tão porosa, tão apagada. E o mundo sendo trazido para dentro de igrejas, e o Espírito Santo entristecido, e ali não há alegria espiritual verdadeira. E no lugar é colocado entretenimento. Essas são coisas trágicas. Por que será que isso acontece? Porque nós temos abandonado a palavra de Deus. E a nossa seriedade e submissão à vontade de Deus. E tudo é uma coisa do que soa melhor, o que é mais atrativo, o que parece mais interessante. Oh, queridos, será que nós vamos experimentar gozo e alegria se não permanecermos na vontade do Salvador jamais? Não somente na igreja, mas em nossas vidas também. Porque muitas vezes o nosso coração se torna enamorado deste mundo, e enamorado de um estilo de vida neste mundo, e de querer estar em certas classes sociais, e ter certas coisas, e agir de certa maneira, posses, algum tipo de entretenimento característico deste mundo. Eu não estou dizendo que o crente não deve buscar lazer e sociabilidade, claro, mas tudo aquilo que é intrinsecamente deste mundo, e nós sabemos com clareza quais são essas coisas, em 1 João tem um carimbo da concupiscência da carne, algo sensual, algo do orgulho, algo da vaidade, algo do Deus eu.
Essas coisas carimbadas, por isso, não devem ter lugar na vida de um crente. Seja na maneira de se vestir, nos lugares onde eu frequento, as pessoas com quem eu ando. Deve haver uma distinção clara entre o crente e o mundo. Cristo orou por isso. E ele fez isso de uma maneira pública, para que estivesse sempre claro. E assim, permanecendo nessa santificação, gozo, certeza, alegria, paz, gratidão, antecipação, todas essas bênçãos, todos esses grandes sentimentos espirituais que nós tanto desejamos, nós experimentaremos. Quão diferente isso é, não é? Da pipoca e do refrigerante do pentecostalismo, por música e letargias de todo tipo. Verdadeira alegria, verdadeira certeza do amor e do sorriso de Deus. Amigos, nós não precisamos do entretenimento desse mundo, nem do modismo deste mundo, nem dos novos métodos de crescimento de igreja e de atrair pessoas e de grandes emoções manipuladas por música e teatro e voz de fundo do microfone e o que quer que seja. Lance fora essas coisas. Busque o ouro genuíno, permaneça em Cristo e em sua palavra, e o resultado é tudo isso que você procura. Maior certeza, maior alegria, maior gratidão, maior envolvimento, maior entusiasmo pela obediência à palavra. É uma condição, não é? É uma condição que realmente traz essas bênçãos espirituais. Amigos, leia comigo por último, nós concluímos aqui esse texto de Efésios. Há tanto a ser dito. Efésios capítulo 4. É um texto realmente solene aqui. Efésios capítulo 4, ouça essas palavras. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, buscando, isto é, exercitando, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz entre o povo de Deus. Escreva isso na sua Bíblia, escreva isso em algum lugar no teu bolso, que você tira da carteira e lê isso antes de entrar na igreja, antes de sair de casa. Procure isso, busque isso, exercite isso. Um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vem ao versículo 19 agora. Os quais, deixa eu começar pelo versículo 17. Digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, ainda embora sejam pessoas tão bacanas, tão profissionais, bons vizinhos, bons cidadãos, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações, nas palavras. O que é tudo isso aqui? E o que isso tem a ver com sentimentos espirituais? Bem, isso não é sobre cristãos, mas pessoas não convertidas, a respeito do qual Paulo diz que são pessoas que perderam todo o sentimento. Como assim? Bem, elas se tornaram incapazes de sentir alguma coisa. O que eles fizeram para chegar a um resultado tão trágico como esse? Incapazes de sentir. Bem, a resposta é que nós não desejamos estar envolvido nas mesmas coisas que eles, para que o mesmo não aconteça conosco, que nós não sintamos mais nada, e não haja afeição nem sentimento espiritual conosco. O que eles fizeram? Bem, o versículo 17 nos responde de que maneira eles andaram ou viveram de modo a destruir todo o sentimento espiritual. Versículo 17. Primeiro, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de suas mentes. Tremendo isso aqui. Vaidade de suas mentes. Um estilo de vida fútil, vão, vazio. O pecado para essas pessoas era algo de nenhuma consequência. Assim eu sigo em frente, meu pecado. Não me importo com o meu estilo de vida, não são regenerados. O perigo está aqui, não seja como essas pessoas. Porque mesmo como um crente, você e eu corremos o perigo de acabar na mesma posição espiritual, havendo perdido todo o sentimento, todas as afeições espirituais. Você não será capaz de sentir alegria e paz e gozo, ainda embora salvo pela graça de Deus. Porque paz, força, entusiasmo são dádivas de Deus.
E essas são as primeiras coisas retiradas de nós no processo de disciplina do Senhor. Havendo perdido todo o sentimento, toda certeza de fé, percepção da presença do Senhor, todas essas coisas tremendas nós podemos perder. Isso pode acontecer conosco quando o nosso arrependimento se torna superficial e eu peco novamente. Eu me arrependo superficialmente e eu volto ao mesmo pecado. Ou eu sigo em frente em algo quando a minha consciência está soando o alarme, a luz vermelha dizendo é errado, e eu sigo em frente. Então, paz, tchau. Alegria, tchau. Certeza, não tenho mais. Entusiasmo, nenhum. Porque essas são coisas dadas por Deus, por sua graça. Queridos, quão sérias são essas coisas? Como nós precisamos atentar para essas coisas. Nunca suprima a voz da consciência. Você foi convencido de algum pecado, confesse ao Senhor e Ele restaura a alegria da salvação. Crentes em Jesus Cristo muitas vezes deixam vastas áreas de sua vida sem nenhuma atenção para a santificação. Muitas vezes preocupado grandemente em certas áreas, mas despreocupado com outras. Eu estou muito preocupado com a sensualidade, mas eu não tomo nenhuma medida contra a cobiça. Eu não tomo nenhuma medida contra a fofoca. Eu não tomo nenhuma medida quanto à indolência e o ócio. E minhas responsabilidades, santificação deve ser completa. Satanás está sempre trabalhando para nos derrubar. Pode ser que ele parou em alguma área proeminente, mas ele vai estar tentando solapar a nossa fé, alguma área de santificação. Versículo 18, rapidamente. E não vos embriagueis com vinho. Na verdade, capítulo 4, entrenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, entenebrecidos no entendimento, sem conhecimento da luz e da verdade de Deus revelada nesse mundo. Assim um crente pode se tornar muitas vezes, porque não há nenhum interesse nele ou nela de avanço espiritual. E está preso a erros doutrinários por anos e anos e anos, e eu nunca checo a doutrina que me foi ensinada. Eu nunca checo o que é dito do púlpito. Eu nunca busco conhecer a doutrina da palavra, do Espírito, de Cristo, da salvação. E eu permaneço em erro. E assim eu não sei a verdade sobre aquilo. Eu sou levado para todo lado, sem conhecimento, sem direção, preso, sem avanço, sem desenvolvimento. É muito triste, queridos. Nós temos grande compaixão por crentes que foram salvos pela graça de Deus. Isso acontece com muitos de nós. Mas muitas vezes, 5, 3, 10, 15 anos desperdiçados sem avanço espiritual no conhecimento da verdade. Mas Deus dá graça e o tempo é remido. Então muita coisa é alcançada novamente por uma dedicação a ouvir, a estudar a palavra de Deus e crescer. E luz e sabedoria tomam as nossas vidas e nós nos tornamos pessoas mais sólidas, homens e mulheres mais maduros. Quão maravilhoso é o Senhor! Separados da vida de Deus, diz Paulo, sem Deus no mundo, nas trevas espirituais, sem comunhão com seu Criador, o Deus verdadeiro. Dizem crer em Deus, mas nenhuma comunhão com Ele existe em suas vidas. E aqui o perigo para um crente é essa. Uma vida sem oração, uma vida sem comunhão real com o Senhor. Toda uma questão de Deus lá e eu cá, e eu esperando alguma bênção, sem relacionamento real, sem andar com o Senhor. Que perigo! Como você ora? De maneira consistente, contínua, há intercessão, ou é uma oração superficial, padronizada? Cheque a sua oração. Se você está acostumado a dizer as mesmas frases, talvez se tornou mecânico. Cheque os sentimentos. Eu não me refiro à oração pública, mas à minha comunhão com o Senhor em casa, como eu me dirijo a Ele, a maneira como eu oro ao Senhor. Inicie com louvor, lembre, afirmação, adore ao Senhor, afirme a tua dependência, agradeça por bênçãos, interceda, lembre dessas coisas. Ore por tuas necessidades, comunhão real com o Senhor. Bem, como manter esses sentimentos espirituais? Seria uma segunda parte do nosso estudo, mas nosso tempo realmente já acabou. Mantenha o louvor para a certeza. Mantenha a confiança em Deus, em sua provisão. Você sabia que certeza e fé são as mesmas coisas? E quanto mais aumenta a tua fé na palavra, no lidar de Deus, mais aumenta a tua certeza do amor e do cuidado de Deus por você. Deixe de dar ouvido ao cochiche de Satanás o tempo todo em teu ouvido. Quando ele vem e traz dúvidas na tua mente o tempo todo,
E você é guiado agora por dúvidas, empurre para o lado, levante o escudo da fé, afirme essas verdades diante do Senhor, honre ao Senhor, louve e agradeça por coisas que Ele já fez, anote num pedaço de papel, no livro, tantas respostas de oração, cheque esse livro de vez em quando você se encontrar em situações difíceis, de dúvida, agradeça a Ele por isso, traga essas coisas diante do Senhor, expresse a tua dependência dEle, mantenha essa percepção da presença do Senhor continuamente em tua vida. Diga a Ele continuamente, a si mesmo, na verdade, eu sou amado por Cristo, pessoalmente, guiado por Cristo, pessoalmente, guardado por Ele. Ele me manteve até aqui, Ele vai me manter até o final. Ele é o Rei da Glória, o Senhor do Senhor. Como eu poderia agir levianamente diante dEle? Essa é a casa do Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Pense sobre essas coisas, afirme isso. Então isso te motivará, então isso te aproximará mais do Senhor. Mantenha a gratidão, mantenha a antecipação de bênçãos futuras, sim, no crescimento da obra do Senhor, de almas que serão salvas, mas sobretudo da vinda do Rei, do nosso encontro com Ele, tão logo, tão breve, antecipação do céu, antecipação da glória eterna. Então, paz. Qual é o teu problema presente? Traga diante do Senhor. Você já orou a respeito disso? Às vezes nós somos tão negligentes. Pastor, eu tenho um problema mesmo. Sim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já falei com fulano, já gastei isso, já fui lá. Só me sobrou a oração, pastor. A oração deve vir primeiro, querido. Primeiro da lista. Comece com oração em todas as coisas. Comece em dependência em todas as coisas. Traga esse diante dele, ele vê. E assim eu posso ter paz em sua provisão perfeita através da situação. E então entusiasmo, porque você vigia em respostas de oração. E você anota essas coisas, você começa a computar e ver quantas respostas, quantas bênçãos. E é remarcável saber que nós somos conduzidos pelo Senhor ao longo da jornada. E essas coisas se tornam tão mais reais. Valorize esses sentimentos. Você não quer ser uma palha seca na vida cristã? Uma pessoa que, como um bêbado, um viciado em droga, em busca de emocionalismo, e de decibéis, e de teatro, de coisas como essa. Valorize esses sentimentos reais e puros da palavra de Deus. Viva uma vida completa para Ele, busque o escopo completo desses sentimentos espirituais. Aqui estão, queridos, alguns elementos apenas sobre o que é a afeição espiritual, os sentimentos espirituais. Certeza e segurança de salvação. Percepção e apreciação de Cristo Jesus e seu amor. Grande gratidão. Real antecipação. Paz. Entusiasmo. Zelo. Uma consciência desperta. Viver uma vida cristã cheia de sentimentos, cheia de afeições reais. O gozo de Cristo completo. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos. Sempre em comunhão com Ele. Sempre em dependência de sua palavra, sempre atento à sua vontade como discípulos. Então a sua graça e o seu sorriso em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos faça crescer realmente nessas coisas para a sua glória e louvor.